Hoje, nesse momento, tem muitos empresários que eles estão estagnados, eles estão travados. E como é que isso afeta o dia a dia de uma empresa? Tanto a parte operacional quanto a parte emocional de todo mundo envolvido. Colaboradores, do dono da empresa. Como que essa estagnação interfere no dia a dia? Uma empresa que não tem... É óbvio que eu vou deixar a operação para a parte do Andrei, onde ele fala melhor sobre operação e processo. Mas se a gente for entender o emocional desses funcionários, esses colaboradores, precisa estar muito bem alinhado, tanto com a mentalidade do dono, quanto com a cultura da empresa. E provavelmente se essa empresa está estagnada, eles estão perdidos do que... Qual é a cultura do que está acontecendo dentro dessa empresa, quem é a liderança de fato, qual é a visão, para onde a gente vai. Então, é muito claro a gente entender que existe uma equipe dentro de um barco e cada um remando para um lado. Então, uma empresa trava emocionalmente por falta mesmo de visão, de mentalidade, de desbloqueio e principalmente por muitas crenças. É exatamente sobre isso, né? Nenhuma empresa chega à estagnação do nada, né? Então ela sempre vai faltar processo ou sempre está fazendo mal gestão de todos os seus colaboradores. Tem uma parte que não está entendendo ou não está humanizando toda sua operação ali. E daí sempre vem as culpas, né? Que a maior parte dos empresários ficam culpando. Culpam o próximo, culpam o colaborador, mas olhar para ele e entender que ele está falhando para deixar a empresa dele estagnada é um momento que não está acontecendo. É muito mais fácil culpar. Sim. Então, quer dizer que na visão de vocês, injetar capital só numa empresa que está travada não resolve. Não. Injetar capital numa empresa que não tem projetos e planejamento para chegar no próximo nível vai ser só rasgar dinheiro. Sim, vai ser só ter mais uma trava propriamente dita. Eu injeto dinheiro, mas eu já travei porque eu não sei nem o que eu vou fazer. Então, muitas vezes, o que nós vemos são empresários injetando dinheiro, aumentando demanda, mas não tendo uma equipe preparada para esse aumento de demanda. Então, não é só injetar dinheiro. Se fosse injetar dinheiro, seria a parte mais fácil. Aí a gente solucionaria todos os problemas de uma empresa travada. Então, eu creio que vai além do que só injetar dinheiro. Seria como tentar tratar um sintoma sem descobrir qual é a causa dessa doença. A falta do caixa, o fluxo do caixa ruim nunca é o problema. Ele sempre vai ser sintomas. Ele, em nenhum momento ele é o problema. O problema sempre vai ser o que veio antes daquilo acontecer. Tá? Então, muitas vezes não adianta você injetar capital numa empresa que não sabe nem por que ela está com um fluxo de caixa baixo. Você só vai queimar caixa, só vai queimar dinheiro, só vai pagar juros à toa. Aí eu vou arriscar dizer que se fosse só injetar capital, todo mundo que ganha na Mega Sena estaria ainda rico. E não é, então precisa virar a chave. Vários negócios. Teria vários negócios. Montar a empresa também é uma coisa que todo mundo acha que sabe, né? Só abrir um CNPJ, né? Só chegar lá no contador, pagar as taxas e tá aberto, né? Vai ficar rico, vai ficar milionário. Isso é uma outra coisa também que o pessoal tem que aprender bem aí. E com toda a experiência que vocês têm trabalhando na Virô e antes da Virô, em toda a história corporativa de vocês têm algum caso emblemático assim de uma empresa que vocês conseguiram destravar? Uma história que ficou bastante marcada para vocês? Puta, fiz uma consultoria numa agência de marketing, onde eles eram muito bons de vendas, não tinha como falar que os sócios eram ruins de venda, porém a operação e processos deles não existiam, então o turnover de cliente deles era altíssimo, e eles não conseguiam fazer a progressão, porque não tinha nenhuma estratégia bem definida, nem sabiam o que eles tinham que fazer para entregar para o cliente, e nessa consultoria aí que a gente implantou para eles um processo bem definido e uma parte operacional ali, todos alinhados, com cultura do que tem que ser entregue para cliente, também dispensando alguns clientes que não faziam sentido, mexendo nessa outra parte, fez total diferença e assim, ele triplicou o faturamento dele. Sim. Fácil. E indo para um outro ramo bem diferente da área da saúde, foi quando dentro de uma clínica se tinha muito no-show, que é muito o desmarcar, o não comparecimento de cliente. Isso é muito comum isso dentro de clínica. E aí um simples ajuste de equipe, da mesma cultura, entre todo mundo falar a mesma língua, o no-show ele diminui. Porque a gente entende que o no-show ele só acontece
por liberdade de alguém que está atrás do balcão, atrás de uma equipe. Então, num simples ajuste de equipe, de mentalidade de equipe, de entender que a responsabilidade do cliente desmarcar não é só da atendente, mas é de uma equipe como geral. Um exemplo bobo, mas que impactou no resultado, porque a partir do momento que eu diminuo no show, que eu diminuo presencialmente, eu também diminuo o meu fator de vendas. Então, eu aumento mais a presença das pessoas dentro da clínica, aumento o meu número de vendas. Então, mas é todo um casar, né? Sim. Fala sobre a operação no geral. Então, hoje, basicamente, deixa eu ver se eu entendi. A Virô é como se fosse uma espécie de médico de uma empresa. Ela faz um diagnóstico e aí, com a equipe responsável, vai ali e começa a fazer as cirurgias, fazer um tratamento dentro daquela empresa, para que aquela empresa volte a respirar. Seria mais ou menos isso ou eu estou enganado? A Virô é um hospital, não um médico. A Virô é um hospital. Porque a partir do momento que esse paciente, né, o empresário entra, ele tem um diagnóstico bruto, ele tem uma devolutiva do que fazer, do que não fazer, de como operar, quem vai operar, aonde está sendo feito errado, que tipo de medicamento que tem que utilizar, indo para esse lado, né, mais de hospital, né? Temos a parte que seria, talvez, as enfermeiras ali de cuidados, que é os treinamentos, treinar as equipes dele, treinar a cultura de alta performance dentro da operação, treinar time comercial, treinar a parte time de marketing deles, então tem toda essa parte de treinamento. E também tem toda a parte de mentoria ali para mentorar os líderes, fazer o desenvolvimento pessoal neles para que eles entendam também que liderar não é apenas só mandar. Já isso daí, todas as vezes a gente já sabe, caiu por terra isso do passado, mas eles não desbloquearam a mente ainda que liderar é você ser humano o suficiente para entender o próximo. Sim, a Virô, ela entra sem romance nenhum. Então, a gente atua diretamente com o dono, né, o empresário, sem o amor que ele tem no negócio dele. Então, pra gente não dói trazer uma devolutiva de pontuar exatamente. Não baseado no que eu acho, porque quem acha alguma coisa, né, não executa nada. Mas baseado no que nós criamos, em métodos que foram criados durante um tempo. Então, a gente entra simplesmente no... É isso, quer mudar? Quer alavancar? Quer virar? Tá tudo bem. Se não quer, tá tudo bem também. Então, é como eu chegar pra você e falar, você tem um tipo de doença, esse é o caminho. Você quer tratar, não quer? A escolha é tua. Então, muitos empresários estão doentes porque não querem ser cuidados. E hoje o papel da Virô seria de destravar empresas ou levar essas empresas já destravadas para um novo patamar que elas nem imaginavam? Qual seria o principal papel hoje da Virô? Cara, a Virô, ela... Os Você quer dois. falar? Eu ia falar isso agora. Os dois. Não existe milagre dependendo da onde o dono colocou a empresa dele. Isso é fato. Não existe um ponto de milagre para falar qualquer empresa vai ter uma ascensão novamente. Também não tem como falar que onde a pessoa está não tem como chegar no próximo nível. Então, executamos as duas partes. Tanto uma empresa que precisa propriamente de uma expansão ou aquela que precisa norteá-la novamente para chegar num resultado. Sim. De um resumo muito geral, a Virô, ela entra entendendo qual é seu cenário como empresário e a gente entende qual é a expectativa. Então, a gente alinha e executa. Então, nós não ficamos só apontando, faça isso, faça aquilo. A gente, de fato, está junto. Nós não somos sócios, né, de nenhum cliente, nenhum empresário, mas nós vamos com as dores de um sócio, com o olhar de um sócio. Então, a gente entra, se for para acelerar, a gente acelera. Se for para destravar, a gente destrava. Mas se for para falar não para o cliente que não faz sentido nenhum, a gente fala não também. E vamos com um know-how de donos, né? Que é de toda a experiência nossa nesse decorrer desse caminho que nós tivemos e aprendemos na prática, né? Não somente em literatura ali. Fantástico. E hoje vocês atuam basicamente nos 4 grandes pilares de um negócio: operação, comercial, marketing, ou tem alguma coisa que a Virô não entra? Num estudo nosso, e na nossa experiência, nós entendemos que uma empresa, para ela ser bem sucedida, tem 4 pilares, que é operação, processo, marketing comercial, que tem que ser muito bem estruturado e muito bem organizado para que ele consiga
alavancar, né? Consiga subir voo ali. E nisso a gente atua nesses 4 pilares. Sim. E a gente entende que não faz sentido para a Virô atender clientes que são startups, que são redes de apostas, que está em alta, e também e-commerce. A partir do momento que o dono não responde por uma operação, né, por exemplo, depender de um canal X, né, para uma demanda, então também nós não entramos, porque aí a gente não atua diretamente na operação dele. Ele depende de uma outra operação. Então, dessa forma, são 3 áreas que nós avaliamos, mas já deixamos bem claro que nós não atuamos dentro. Perfeito. Para finalizar, como que o empresário que está passando por essa dor hoje de estar estagnado, como que eles podem entrar em contato com a Virô? Hoje, o empresário ele pode nos encontrar num site que nós temos, que é viroempresarial.com.br, e também nas plataformas do Instagram. Temos um time comercial preparado para receber, e não só receber, mas ter uma tratativa rápida para esse empresário que não tem tempo mais para sangrar.